E se eu te dissesse que existe uma oração capaz de transformar sua vida de uma vez por todas? Uma oração que não apenas traz paz e cura, mas também uma conexão profunda e verdadeira com o Criador. Todos nós oramos, mas será que estamos orando da maneira certa? Será que existe uma forma mais poderosa de se comunicar com Deus? A resposta é sim, e ela foi revelada pelo próprio Jesus. Imagine poder aliviar o estresse das dificuldades financeiras, curar a dor de relacionamentos rompidos ou encontrar alívio para a ansiedade que te consome. Tudo isso é possível quando aprendemos a orar como Jesus ensinou. Neste vídeo, vamos explorar os erros mais comuns que cometemos ao orar e descobrir como transformar nossas orações em momentos de poder, propósito e paz. Se você está pronto para uma mudança real em sua vida, fique até o final. E se ainda não se inscreveu, não perca tempo. Junte-se a nós nesta jornada de fé e transformação. Vamos começar? A oração é uma das práticas mais antigas e universais da humanidade. Desde os primórdios, o ser humano busca se conectar com algo maior, com um poder que transcende a compreensão. No entanto, muitas vezes, essa conexão é feita de forma superficial, como se fosse uma lista de pedidos ou um ritual vazio. Mas e se eu te dissesse que a oração pode ser muito mais do que isso? E se existisse uma maneira de orar que não apenas transforma suas circunstâncias, mas também transforma a você mesmo? Jesus, em seu ministério terreno, nos deixou um modelo de oração que vai além das palavras. Ele nos mostrou que a oração é um diálogo íntimo com o Pai, uma oportunidade de alinhar nossos corações com a vontade dele. Em Mateus 6:9, ele começa com as palavras: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Essas palavras não são apenas uma introdução, mas um convite para reconhecer a santidade e a grandeza de Deus. Quando dizemos santificado seja o teu nome, estamos declarando que ele é santo, separado e digno de toda reverência. Imagine Moisés diante da sarça ardente, em Êxodo 3:5. Deus lhe diz: tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Esse momento não era apenas sobre o espaço físico, mas sobre a presença sagrada de Deus. Quando oramos, devemos começar com essa mesma reverência, reconhecendo quem Deus é. Diga: Deus, tu és santo, tu és meu Criador, meu Pai e meu provedor. Eu te adoro por quem tu és. Essa simples declaração muda nossa perspectiva e prepara nosso coração para uma conexão genuína com Ele. A oração não é apenas sobre pedir, é sobre honrar aquele com quem estamos falando. Quando começamos com adoração, nossa abordagem em relação ao restante da oração muda completamente. Outro erro comum que as pessoas cometem é tratar a oração como uma lista de demandas. Em Mateus 6:10, Jesus nos ensina a orar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso nos lembra que a oração não é sobre convencer Deus a fazer nossa vontade, mas sobre alinhar nossos corações com a vontade dele. Pense em Jesus no jardim do Getsêmani, em Mateus 26:39. Ele orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mesmo enfrentando uma dor inimaginável, Jesus confiou que o plano de Deus era maior que o seu. Quando oramos, devemos dizer: Senhor, eu confio em ti. Mesmo que as coisas não saiam como eu espero, eu sei que a tua vontade é perfeita. Ajuda-me a entregar meus planos e alinhar meu coração com o teu. Isso nem sempre é fácil, mas abre a porta para que Deus trabalhe de maneiras que ainda não conseguimos ver. Outro erro que as pessoas cometem é deixar que a preocupação tome conta de suas orações. Em Mateus 6:11, Jesus nos ensina a orar: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Isso nos lembra que a oração é sobre confiar em Deus para o que precisamos hoje, sem nos preocuparmos excessivamente com o amanhã. Pense nos israelitas no deserto, em Êxodo 16. Deus fornecia maná todas as manhãs, mas apenas o suficiente para aquele dia. Se eles tentassem guardar mais,
o maná estragava. Essa foi uma lição sobre confiança diária. Quando oramos, devemos nos concentrar no momento presente. Diga: Senhor, eu confio em Ti para prover o que preciso hoje. Ajuda-me a deixar de lado minhas preocupações sobre o amanhã e a confiar na Tua fidelidade. A dependência diária de Deus nos lembra que Ele é nosso provedor e nos ajuda a construir um relacionamento mais profundo com Ele. Um aspecto crucial da oração que muitas vezes é negligenciado é o perdão. Em Mateus 6,12, Jesus nos ensina a orar: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. O perdão não é apenas algo que pedimos, mas algo que devemos praticar. Jesus enfatiza isso em Mateus 6,14 e 15, dizendo que, se não perdoarmos os outros, nosso Pai Celestial também não nos perdoará. Pense na parábola do servo impiedoso, em Mateus 18, 23, 35. O servo devia uma dívida enorme ao seu senhor, mas foi perdoado. No entanto, quando alguém lhe devia uma quantia muito menor, ele se recusou a mostrar misericórdia. O Senhor ficou furioso e disse: não devias tu igualmente compadecer-te do teu companheiro, como eu também me compadeci de ti? O perdão não é sobre desculpar as ações de alguém, mas sobre se libertar da amargura e abrir espaço para a graça de Deus. Quando oramos, devemos pedir a Deus que nos ajude a perdoar. Diga: Senhor, eu liberto esta pessoa para ti. Cura meu coração e ajuda-me a andar em tua graça. Abandonar a falta de perdão abre a porta para a cura e a paz. Outro aspecto importante da oração é reconhecer que não fomos feitos para enfrentar os desafios da vida sozinhos. Em Mateus 6,13, Jesus nos ensina a orar: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Isso nos lembra que a oração não é apenas sobre pedir bênçãos, mas sobre buscar a ajuda de Deus em nossas batalhas. Pense em José, em Gênesis 39. Quando foi confrontado com a tentação da esposa de Potifar, José não tentou administrar a situação sozinho. Ele fugiu, confiando em Deus para guiá-lo e protegê-lo. Quando oramos, devemos pedir a Deus que nos guie para longe de situações que podem nos levar ao pecado. Diga: Senhor, eu não sou forte o suficiente sozinho. Ajuda-me a permanecer no caminho que Tu estabeleceste para mim e protege-me de qualquer coisa que possa prejudicar minha fé. Jesus também nos ensina que a oração deve ser pessoal e íntima. Em Mateus 6,6 ele diz: quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que está no secreto. Então seu Pai, que vê no secreto, o recompensará. A oração não é sobre impressionar os outros, mas sobre construir um relacionamento real com Deus. Pense em Daniel 6,10. Mesmo quando orar a Deus era ilegal, Daniel foi para seu quarto, abriu suas janelas em direção a Jerusalém e orou 3 vezes ao dia. Ele não estava tentando ser visto, mas simplesmente dedicado ao seu tempo com Deus. Encontre um espaço privado onde você possa se conectar com Deus. Pode ser um quarto tranquilo, um canto silencioso, ou até mesmo uma caminhada na natureza. Diga: Senhor, estou aqui. Eu quero passar esse tempo com você. Fale ao meu coração. Um erro comum é pensar que precisamos usar palavras perfeitas ou seguir uma fórmula rígida para que nossas orações sejam ouvidas. Em Mateus 6,7, Jesus nos ensina: quando orarem, não usem vãs repetições como os gentios, pois eles pensam que por muito falar serão ouvidos. A oração não é sobre o quanto dizemos ou o quão polidos soamos, mas sobre sinceridade. Pense em Ana, em 1 Samuel 10, 13. Ela estava tão desolada enquanto orava por um filho que seus lábios se moviam, mas nenhum som saía. Eli, o sacerdote, pensou que ela estava bêbada, mas Deus viu sua sinceridade e respondeu sua oração. Quando oramos, não precisamos nos preocupar em dizer as palavras certas. Basta ser honesto com Deus. Diga: Senhor, estou lutando e não tenho palavras. Por favor, me ajude. Outro erro é duvidar se nossas orações são ouvidas. Em Mateus 21, 22, Jesus nos encoraja:
Tudo o que vocês pedirem em oração, se crerem, receberão. A fé é o fundamento da oração. Pense na mulher com o problema de sangue, em Mateus 9, 20 e 22. Por 12 anos ela sofreu, mas quando ouviu que Jesus estava perto, ela acreditou que, se apenas tocasse em suas vestes, seria curada. Sua fé levou Jesus à ação. Quando oramos, devemos nos aproximar de Deus com confiança. Diga: Senhor, eu confio que você me ouve. Eu acredito que você está trabalhando em minha vida, mesmo que eu não consiga ver os resultados ainda. A fé é o que preenche a lacuna entre nossas orações e o poder de Deus. Muitas pessoas sentem que precisam fazer suas orações longas ou elaboradas para que sejam importantes. Mas Jesus nos lembra em Mateus 6:8: o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Deus já conhece nossas necessidades, antes mesmo de as expressarmos. A oração não é sobre informar a Deus, mas sobre se conectar com Ele. Deus não precisa de palavras elaboradas ou discursos longos para ouvir nossas orações. Ele simplesmente quer que nos aproximemos dele com um coração sincero. Pense em Bartimeu, o cego de Jericó, em Marcos 10, 46 e 52. Quando Jesus perguntou: "O que você quer que eu faça por você?", Bartimeu não fez um longo discurso. Ele simplesmente disse: "Rabone, eu quero ver." E Jesus o curou. Essa é a beleza da oração. Ela não precisa ser complicada. As orações mais poderosas são frequentemente as mais simples. Quando você ora, deixe suas palavras fluírem naturalmente. Diga: Senhor, obrigado por hoje. Por favor, me guie e me ajude com o que estou enfrentando. Deus está mais interessado no seu coração do que no seu vocabulário. Ele ouve você. Não importa quão simples suas palavras possam ser. A oração é um diálogo íntimo com o Pai, não uma performance. Um erro comum que cometemos na oração é focar apenas no que nos falta ou no que precisamos. Mas Jesus nos mostra o poder da gratidão. Embora não seja explicitamente declarada na oração do Senhor, a gratidão está entrelaçada em tudo o que Ele nos ensinou. Paulo ecoa isso em 1 Tessalonicenses 5,18, dizendo: "Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus." Jesus modela isso quando alimenta os 5.000 em Mateus 14:19. Antes de distribuir os pães e peixes, ele dá graças a Deus. Ele não espera o milagre acontecer primeiro. Ele agradece a Deus antes de ver a provisão. Quando você ora, reserve um tempo para agradecer a Deus pelas bênçãos que você já tem. Diga: Senhor, obrigado pela tua fidelidade. Obrigado pelas maneiras que tu já proveste e pela paz que tu me deste. A gratidão transforma sua perspectiva. Ela ajuda você a se concentrar na bondade de Deus em vez do que lhe falta e abre a porta para ainda mais bênçãos virem em seu caminho. A paciência na oração é frequentemente esquecida, mas é um aspecto crucial da conexão com Deus. Jesus nos lembra em Lucas 11, 9 e 10: "Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta." Nesta passagem, Jesus enfatiza que, embora devamos pedir, buscar e bater, há um processo para receber. Às vezes, as respostas de Deus não vêm imediatamente. Ele pode estar nos preparando ou a situação para garantir que sua resposta seja o que é realmente necessário. Jesus também nos diz em João 15:7: "Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, peçam o que quiserem e lhes será concedido." Isso nos lembra que nossas orações devem ser fundamentadas no tempo de Deus e na sua vontade. Pense em Abraão e Sara, em Gênesis 17. Deus prometeu-lhes um filho, mas levou anos para que essa promessa se cumprisse. Abraão e Sara tiveram que aprender a confiar no tempo de Deus. E mesmo quando duvidaram, Deus cumpriu sua palavra. As promessas de Deus são certas, mesmo quando a espera parece longa. Quando você ora, aprenda a confiar no tempo de Deus. Diga:
Senhor, eu confio que Tu estás trabalhando em minha vida e responderás no momento perfeito. Ajuda-me a esperar pacientemente, sabendo que o Teu plano é sempre melhor que o meu. A paciência na oração é uma expressão de fé. Confiar que Deus proverá o que precisamos quando precisamos. A oração não é apenas pedir coisas que precisamos ou queremos, mas também buscar sabedoria. Em Tiago 1,5 somos informados: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Deus quer que busquemos sua orientação em todas as áreas da vida. Pense em Salomão, em 1 Reis 3,9. Quando Salomão se tornou rei, ele pediu a Deus sabedoria para governar seu povo. Deus lhe concedeu sabedoria, e Salomão se tornou conhecido por suas decisões sábias. Deus quer nos conceder a mesma sabedoria quando pedimos. Quando você ora, peça sabedoria a Deus. Diga: Senhor, eu preciso da Tua orientação. Ajuda-me a ver as coisas como Tu as vês e a tomar decisões que Te honrem. A oração é uma maneira de acessar a sabedoria ilimitada de Deus e receber direção na vida. Uma das maneiras mais poderosas de orar é alinhar suas palavras com as promessas de Deus. Jesus mesmo modelou isso quando orava, frequentemente citando as Escrituras e lembrando o Pai de sua palavra. Em Mateus 4,4, quando Jesus foi tentado por Satanás, ele respondeu: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quando você ora alinhado com as Escrituras, você está acessando as promessas de Deus e afirmando sua verdade. Isso muda sua oração de pensamento positivo para poderosas declarações de fé. A palavra de Deus é viva e ativa. E quando você a fala, você convida seu poder para suas circunstâncias. Pense em como Jesus usou as Escrituras para navegar nas provações da vida. Em Mateus 26:39, mesmo quando ele enfrentou a cruz, ele orou: não seja como eu quero, mas como Tu queres, ecoando o plano de salvação final de Deus. Jesus conhecia a palavra de Deus e permitiu que ela o guiasse mesmo em momentos de profunda angústia. Quando você orar, encontre versículos na Bíblia que se alinhem com sua situação. Fale-os em voz alta como: Senhor, Tu dizes que suprirás todas as minhas necessidades de acordo com Tuas riquezas em glória. Filipenses 4:19. Eu confio em Tua provisão. Essa prática traz profundidade e confiança às suas orações, pois afirma a vontade de Deus para a sua vida através da verdade de sua palavra. Conforme exploramos essas etapas, lembre-se de que a oração não é apenas um ritual ou um conjunto de palavras a serem ditas. É uma conversa poderosa com o Criador, uma maneira de alinhar seu coração com o de Deus, para trazer paz e clareza e confiar em sua vontade. Jesus nos ensinou a orar, e quando seguimos seu exemplo, convidamos uma profunda conexão pessoal com Deus que nos transforma e transforma nossas circunstâncias. Imagine como sua vida poderia mudar se você abordasse a oração com esses princípios: adorar a Deus, render sua vontade, buscar provisão diária, perdoar os outros, confiar em seu tempo e pedir sabedoria. Sua vida de oração pode se tornar uma fonte de força, esperança e avanço. Agora vamos orar juntos. Reserve um momento, onde quer que esteja, e deixe esta oração ser sua declaração de confiança, entrega e esperança na bondade de Deus. Deixe que estas palavras sejam um lembrete de que Ele está sempre ouvindo, sempre presente e sempre trabalhando em sua vida. Pai Celestial, obrigado pelo privilégio da oração. Obrigado por podermos vir diante de Ti, não como estranhos, mas como Teus filhos, necessitados de Teu amor, orientação e força. Senhor, nós Te adoramos por quem Tu és, santo, poderoso e misericordioso. Nós Te louvamos por Tua grandeza e Tua presença constante em nossas vidas. Hoje, nós entregamos nossa vontade a Ti. Ajuda-nos a alinhar nossos corações com os Teus, confiando que Teus planos são sempre para o nosso bem. Confiamos em Ti
para suprir nossas necessidades hoje. Liberamos nossas preocupações sobre o amanhã e descansamos em Tua fidelidade. Senhor, nós perdoamos aqueles que nos machucaram. Ajuda-nos a abandonar a amargura e abraçar Tua graça. Nós Te convidamos para nossas lutas, sabendo que Tu nos guiarás através delas. Confiamos em Ti para ser nosso protetor e guia. Por favor, nos ensine a orar de coração, não por hábito. Que nossas orações sejam cheias de sinceridade e autenticidade. Acreditamos que Tu nos ouves e confiamos que Tu responderás nossas orações em Teu tempo perfeito. Senhor, também pedimos sabedoria. Ajuda-nos a fazer escolhas que Te honrem e nos levem mais perto de Teu propósito para nossas vidas. Obrigado, Pai, por Teu amor, Tua sabedoria e Tua graça. Esperamos com corações expectantes, confiantes de que Tu estás sempre trabalhando em nossas vidas. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém.